Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Trabalhar sob pressão gera mais resultados? É isso que nós vamos saber no vídeo de hoje. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e algo que eu vi essa semana, então eu quero alertar vocês sobre isso. Se você estiver sob pressão, você rende mais? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você não me conhece, eu sou a Paula Bressan, eu sou artista e trabalho para multiplicar a arte através do seu desenvolvimento, meus pequenos arteiros. Olha só, gente, eu estava assistindo um vídeo de um artista plástico e ele estava falando sobre produtividade, etc. Como vocês sabem, é algo que eu estou desenvolvendo agora, né? Então, eu tenho assistido, sim, bastante vídeos em relação a artistas que eu gosto muito, etc. E esse artista específico é um artista muito, muito talentoso e que eu tenho muito respeito, etc. E quando eu vi que ele tinha um vídeo falando sobre carreira, etc., eu falei, caramba, eu vou assistir e vou ver qual a opinião dele. Só que aí ele falou uma coisa, gente, que eu não tenho como discordar mais. Ele disse o seguinte, que a melhor forma de você ser produtivo é você colocando deadlines, ou seja, você colocando datas para a finalização dos seus trabalhos que sejam apressadas. Então, você trabalhar sob pressão. Então, por exemplo, ele faz o seguinte, ele fecha com uma galeria para a data X, um número X de quadros que ele ainda não fez, que ele ainda não desenvolveu. E aí sim, ele acha que ele consegue ser muito produtivo, porque ele tem aquela responsabilidade de fazer aquela exposição, então ele sai correndo loucamente, trabalhando para ter as obras prontas, e é assim que ele tem os melhores resultados. Ele diz que inclusive ele percebe que por mais que ele faça essa data próxima dele, então, por exemplo, com menos de 30 dias, ele só vai realmente dar um boom de produtividade 3, 4, 5 dias antes que ele acaba produzindo as últimas 6, 7 obras dele. E eu pensei, nossa, 6, 7 obras em 3, 4 dias? Oi? Como assim? Eu fico uma semana fazendo um quadro, né? Tipo, claro que cada um tem o seu estilo. Então, o que eu queria debater com vocês é o seguinte, é algo que eu falo muito lá no meu curso Art Coaching 360. Quem me acompanha mais assim no meu trabalho como cantor e etc, conhece o curso Art Coaching, onde eu falo sobre como se desenvolver dentro de uma carreira artística e etc. E uma coisa que eu falo bastante lá é sobre você ter o autoconhecimento, é você se conhecer, é você saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, porque a partir daí você vai determinar como que você vai se desenvolver, quais são as áreas e habilidades que você precisa dar mais atenção e mais foco, quais são aquelas outras habilidades que na verdade são o seu ponto forte, então você pode usar essas outras habilidades em pró do desenvolvimento dessas áreas fracas, enfim. E para fazer isso, tem todo um processo, né, que eu desenvolvo lá dentro do curso, da Roda da Vida, onde você consegue analisar área por área em relação aos seus pontos fortes, pontos fracos e etc. É um processo. Por exemplo, essa dica que ele deu de produtividade, ou seja, sai marcando coisa aí e aí você depois se vira para fazer, para mim ia ser um completo desastre. Porque dentro da minha personalidade, dentro do meu modo de ser, eu não consigo lidar bem com a pressão. Ponto. E assim, você não precisa de muito para você descobrir se você é uma pessoa que lidar bem com pressão ou não. Meu marido, por exemplo, é uma pessoa que ele funciona muito bem sob pressão. Agora, se você fizer isso comigo, meu bem, é garantia de dar errado. Garantia. Eu preciso de tempo, eu preciso estudar, eu preciso analisar, ver as minhas possibilidades. Porque aí eu entro em fluxo, em flow, que eu falo tanto aqui. Eu entro em fluxo e aí sim eu consigo despertar aquele meu lado criativo que proporciona todas essas coisas que eu consigo construir. Em resumo, o que eu tenho para dizer a respeito de produtividade, eu acho que mais importante para a sua produtividade é você ter o autoconhecimento. Você saber como você funciona, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que, como eu, não funciona bem sob pressão,
tenta desenvolver um hábito onde você vai construir uma rotina de trabalho. Então, você vai desenvolver a coisa ao longo do tempo, você tem um prazo até um pouco esticado para aquilo e tudo bem, mas todos os dias você vai comparecer, porque assim você não cai na procrastinação, certo? E eu faço isso, então assim, eu determino, comecei uma obra, então eu todos os dias vou sentar pelo mínimo 1, 2 horas naquela obra e vou fazer aquela obra. Mas sem aquele frenesi de eu preciso terminar essa obra amanhã, entendeu? Porque senão não vai rolar. Não vai rolar. Então, por exemplo, onde eu tinha muita dificuldade quando eu trabalhava como cantora dentro de musicais, era fazer as audições, porque era algo muito pontual e muita pressão. Então eu tinha que desenvolver algo muito bem naquele curto período de tempo, que era o tempo dos testes, assim, sob o olhar do julgamento de uma banca. Isso gera muita pressão. Então, eu nunca fui muito bem em testes, por exemplo. Eu ia bem o suficiente para conseguir entrar no trabalho, né, e passar no teste, mas era algo que era muito difícil para mim. Eu prefiro muito mais sentar e, por exemplo, poder compor, trabalhar compondo, porque aí eu tenho tempo, desenvolver um tema, pensar no assunto, ver referências diversas, históricas e etc. Enfim, eu sou assim, né, a maluca do estudo. E uma pessoa que gosta de estudar e, enfim, ela não gosta da pressão do pum, 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 porque não é em 3, 2, 1 que você desenvolve uma tese sobre algo, ou que você desenvolve uma ideia e um pensamento sobre algo, né? Não é em 3, 2, 1. Então, é muito importante você se conhecer. Eu tive o caso de um aluno que foi muito interessante. Ele começou a fazer meu curso Art Coaching 360 e na terceira semana, assim, segunda ou terceira semana, eu não vi mais ele aparecendo lá na plataforma, porque eu consigo ver o desenvolvimento das pessoas na plataforma. E aí eu decidi ligar para ele e perguntar, mas o que aconteceu? E ele falou assim, olha, sabe o que é? Eu fui fazer a roda da vida e eu comecei a perceber que eu tinha que mudar muitas coisas, eu tinha que, assim, dar uma viravolta na minha vida, porque... E aí eu decidi aceitar o desafio de trabalhar na empresa do meu pai, fazer não sei o que lá, botar esse meu projeto para depois, fazer... Ele, assim... E ele falou, e é por isso que eu parei o curso, porque eu entendi que eu precisava fazer essas mudanças e etc. Então, ou seja, ele conseguiu identificar o estilo dele, como ele ia funcionar melhor, quais eram os lados mais fortes e mais fracos dele, e aí ele decidiu tomar uma ação congruente, entendeu? Então é muito importante, quando você vai pegar dica de alguém, assim, de produtividade, etc., não sair comprando a dica de todo mundo, porque cada pessoa é uma pessoa. E você tem que entender melhor o seu estilo, como que você se sai numa determinada situação. E aí sim você estabelece uma melhor forma de você se desenvolver. A melhor forma, gente, de você descobrir isso é você se analisar. Então, assim, manter um diário. Mantém um diário e tenta fazer esse diário à noite, onde você vai olhar de volta para o seu dia e vai falar quais foram os momentos que você conseguiu um bom desempenho e por quê? Por que você acha que você teve um bom desempenho em determinada coisa? E aí você vai começando a se conhecer, entende? E aí você vai começando a buscar, a proporcionar para você mesmo momentos mais parecidos com aquele. Então, por exemplo, para mim, eu preciso de tempo, é uma coisa essencial. Eu preciso de um espaço organizado. Eu não consigo fazer nada no meio da bagunça. Eu preciso de organização. E eu preciso de inspiração. Então, assim, se esse espaço... Então, quando eu criei esse espaço aqui, por exemplo, ele é repleto disso. Eu consigo subir aqui e ter meu tempo de sentar, respirar, sabe? Entrar em flow e etc. Aqui é repleto de coisas que me inspiram. Então, assim... Tem coisas que remetem a uma memória afetiva minha, tem as minhas criações, tem o meu CD, tem, né, as minhas conquistas aqui ao redor, então me inspiram, entende? Então você começa a trabalhar de uma forma que você sabe que você vai ser bem sucedido, entendeu? Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e você acha que ele pode também ajudar outras pessoas, compartilha e nós nos vemos na próxima semana. Um beijo! Sabe, um dia minha vida se cruza com a tua em qualquer esquina. Talvez exista um motivo e aquele momento não era pra gente dar certo. Às vezes as coisas acontecem
uma forma que não dá pra explicar, muito menos entender. Mas a vida é feita de escolhas.